Olá, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Nós estamos aqui hoje em mais um programa Palavra Transformadora para abençoar você e a sua vida. E hoje o programa vai ser top. Hoje o programa vai ser quente, porque nós vamos tratar um assunto que é polêmico. Nós vamos tratar um assunto aqui que tem muita divergência em um assunto extremamente delicado que envolve as nossas casas, as nossas famílias, a nossa juventude, né? Então, antes de eu tratar sobre esse assunto, eu vou tratar sobre relacionamento entre cristãos solteiros. Esse é o assunto que vai ser abordado hoje. Relacionamento entre cristãos solteiros. Então, eu preciso dar duas ponderações antes aqui, porque eu sei que um programa como esse atinge tanto cristãos quanto não cristãos. Então, a primeira coisa que eu quero deixar clara aqui é que a minha palavra é direcionada para quem é comprometido com Deus e acredita na Bíblia como a palavra de Deus. Se você não acredita nos princípios da Bíblia como a palavra de Deus para a sua vida, essa palavra não é para você. Até porque nem Deus obriga ninguém a viver um conceito e um princípio que ele não acredite, ok? Né? A Bíblia é muito clara, Deus deu livre-arbítrio para todo homem. Então você pode fazer o que quiser, conduzir o seu relacionamento do jeito que você quiser. Agora tem uma coisa, disso ninguém escapa. Cristão ou não cristão, disso ninguém escapa. Deus estabelece princípios. Você vive ou não vive, é você que decide. Agora tem uma coisa, você vai prestar conta. Independente do que você acredite ou não acredite, a prestação de conta, ninguém consegue escapar. A Bíblia diz em Eclesiastes 11:9, jovem, lembra-te, alegra-te, jovem, na tua mocidade, e anima o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração, pela vista dos teus olhos. Ou seja, Deus te deixa bem à vontade. Ele está dizendo mais ou menos assim, faz o que você quiser, jovem. Você é livre para fazer o que você quiser. Agora, saiba, porém, que por todas estas coisas o Senhor te trará a juízo. Ou seja, ele te deixa à vontade, mas você vai prestar conta, ok? Então isso é a primeira ponderação que eu quero fazer, é que essa palavra não é para todo mundo, é para quem ama a Deus e quer viver e cumprir a vontade de Deus no seu relacionamento. E eu aqui, como pastor, como homem de Deus, eu acredito que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável, ok? Segunda ponderação que eu quero fazer é que os valores que eu vou defender aqui não são são os meus valores, porque eu sou um servo de Deus. Agora sim, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Muitas dessas questões que eu vou tratar aqui, se eu pudesse, seria de outra forma, porque para mim, como pastor, aplicar alguns princípios aqui na minha igreja tem muito jovem, e eu sei como é difícil. Eu já fui jovem solteiro na igreja, e eu sei como é difícil, sabe, viver esses princípios aqui. Mas como eu disse, o caminho de Jesus é um caminho de renúncia. Talvez você que esteja me assistindo vai achar as minhas posições que eu vou dar aqui como antiquadas, ultrapassadas, fora de moda, impopular, né? Essa é a sua opinião, eu respeito. Agora tem uma questão, eu não estou aqui para ser popular, eu não sou candidato a político, né? Eu não dependo da opinião popular, eu estou aqui para defender a palavra de Deus. Eu sou um profeta de Deus e eu quero aqui defender os princípios de Deus para a tua vida. Eu creio que Deus tem o melhor para você, jovem. Eu creio que Deus pode te dar um casamento feliz. Eu creio que Deus tem o melhor para a tua vida. Os porquês são para nós, os paraquês são para Deus. Então aqui, para embasar o que nós vamos estar fazendo aqui, falando nesse programa, eu quero ler um texto da palavra de Deus que está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 12. A Bíblia diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? É uma pergunta. O seu corpo é membro de Cristo. Tomarei, pois, os membros de Cristo e os fareis membro de uma meretriz, de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabeis que o que se une a uma prostituta faz-se um só corpo com ela?
Porque como foi dito, os dois serão uma só carne. Aqui, ó, eu quero abrir um parêntese para falar uma coisa interessante, gente. Ó, é interessante que quando o camarada se casa com a mulher dele, a Bíblia diz que eles são uma só carne. O marido e a esposa se unem e se tornam uma só carne. Mas aqui nesse texto que nós acabamos de ler, de 1 Coríntios 6, versículo 16, a Bíblia diz que aquele que se une é uma meretriz, é uma prostituta. Na relação sexual, ele também se torna uma só carne com ela. Olha a profundidade da coisa. Sabe o que eu aprendo aqui? Que da mesma forma que uma relação sexual com sua esposa é uma aliança que você faz de sangue, torna os dois uma só carne, é um pacto de sangue que é feito, porque numa relação sexual existe um rompimento de vasos sanguíneos e é feita uma aliança de sangue, tornando os dois uma só carne. A Bíblia fala que você faz isso no ato sexual pós-casamento. A Bíblia diz que quem tem prática sexual fora do casamento com uma prostituta também se torna uma só carne com ela. Ok? Então, gente, é por isso que a Bíblia diz que você deve se guardar para o seu casamento, porque pacto de sangue, aliança sexual, deve ser praticada dentro da aliança do casamento. E a Bíblia diz assim, querido, no versículo 18: foge da prostituição. Ok? Foge da prostituição. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. E aí tem uma palavra tremenda aqui: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ó, meu irmão, o seu corpo não é seu, ele é templo do Espírito Santo. E a Bíblia diz o seguinte: porque foste comprado por bom preço, glorificai a Deus no vosso corpo. Essa é a vontade de Deus, que o teu corpo glorifique a Deus, não só a tua boca, não só os teus lábios, mas que o teu corpo seja para a glória de Deus, tá bom? Então, essa é a palavra que eu quero deixar para você. Nós vamos para a rua porque nós queremos ouvir o povo aí, a juventude, quais são as dúvidas. Nós estamos aqui para esclarecer com a graça de Deus, em nome de Jesus. Apóstolo, hoje muitas igrejas vêm condenando o termo namoro. Eu queria saber qual de fato é o correto: namoro, corte ou compromisso? Ok, meu irmão, eu tenho certeza que essa é a dúvida de muita gente também, não é só a sua dúvida não. Então vamos lá, vamos tentar ser bastante claro e conciso. Mais importante do que a nomenclatura que se usa, é namoro, é compromisso, sabe? É corte. Mais importante, tem muita gente ligada no nome, e não fala. Tem gente que parece que tu tá chamando um palavrão quando fala namoro. Oi, pá, bate na boca, esse nome aí é do capeta, né? Eu vejo uma turma que tá muito preocupada com nomenclatura e pouco preocupada com conduta, ok? Então, mais importante do que, chame do que você quiser, namoro, corte, compromisso, chame do que você quiser. Mais importante do que o nome que você dá é a conduta que você tem. Qual é a conduta que você tem tido? Não tem nenhum texto na Bíblia dizendo que deve chamar de A, de B, de C, mas tem um texto que deixa bem claro. 1 Coríntios 10, 31, a Bíblia diz: portanto, quer bebais, quer comais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Minha pergunta para você é, a minha pergunta para você não é qual é o nome do teu relacionamento, não é a nomenclatura que você dá a ele, mas ele tem sido para a glória de Deus? Teu relacionamento tem agradado a Deus? É isso que é importante, gente, ok? O importante é isso. Qual é a conduta que você tem tido, Às vezes o cara demoniza o nome, mas a conduta é totalmente outra. Eu vou te dar um exemplo aqui, vamos exemplificar para ficar claro. O cara diz que está compromissado, não chama namoro, é compromisso. E a gente está orando 3 meses, nós vamos orar há tanto tempo, E aí, quando dá fé, no período da oração, e eu não sei que troço de oração forte é essa, que a menina aparece grávida no meio da oração. E o pior é que não é do Espírito Santo, irmão. A oração não é do Espírito Santo. E outra coisa interessante, irmão, tira a tua mão daí, porque tu está orando com imposição de mãos, e a Bíblia diz para não impor as mãos sobre ninguém precipitadamente. Não é chegada a tua hora ainda, como disse Jesus a Maria, ok? Então, mais importante do que o nome que se usa é a conduta que você tem.
O cara diz que está orando, quando dá fé a menina aparece grávida. Ó, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu não estou aqui para criticar nenhum tipo de movimento que tenha como propósito santificar a juventude e ensinar princípios, ok? E valores. Todo movimento é válido, mas o problema é que hoje existe a beatificação dos métodos, dos nomes. Os caras beatificam, olha, esse nome é o certo, e a conduta continua a mesma, então não adianta nada. Outro exemplo bacana, um movimento muito bonito que tem no Brasil, eu escolhi esperar. Muito legal, muito bacana, tem que esperar mesmo. Mas o problema é que a galera consegue, elas beatificam o nome, mas a safadeza continua a mesma, a essência continua a mesma. A menina coloca lá, eu escolhi esperar, com uma roupinha curtinha, né? Você não está esperando o santa do Senhor. O cara coloca uma roupinha bem curtinha e diz lá, eu escolhi esperar. Quem olha uma foto daquela, as entrelinhas é muito clara. Ei, alguém aí para acabar com a minha espera? Eu estou desesperada. É mais ou menos por aí. Tá? Então não adianta você falar bonito e a conduta ser contrária. Então mais importante do que deixando claro aqui a resposta do camarada que nos perguntou, mais importante do que a nomenclatura que você dá é a conduta que você tem. Seu relacionamento é para a glória de Deus? Se é para a glória de Deus, se tem santificação, se estão se guardando para o casamento, então chame de namoro, chame de compromisso, chame de corte, chame do que você quiser. Glorifique a Deus no seu relacionamento. Vamos para a próxima pergunta. Apóstolo, no caso de um jovem na igreja, homem de Deus, conhecer uma jovem trabalhadora, bonita, linda, como todo homem quer, mas só que vem o caso que ela não é da igreja, como eu posso resolver esse problema? Aí, meu irmão, eu não vou dar uma resposta minha, eu vou deixar que Deus te responda diretamente, ok? 2 Coríntios capítulo 6, do versículo 14 em diante, eu vou ler para você aqui. Olha o que diz aqui, ó. Não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos. Pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Que parte tem entre o crente e o incrédulo? E que consenso tem o santuário de Deus com os ídolos? Pois nós somos santuário do Deus vivo. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que saí vós do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis coisa imunda. E eu vos receberei e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ok? Então a questão do jugo desigual não tem conversa, é muito clara, ok? Outra coisa importante também para a gente matar essa questão, né? É que assim, a Bíblia diz que ninguém pode servir a dois senhores. Ou você é de Deus, ou você não é. E quem não é de Deus, é de quem? É filho de quem? Você é filho de Deus. E a moça? E aí tem uma questão bem interessante para você avaliar. É que quando a gente casa com a família, né? E aí, se ela não é uma filha de Deus ainda, né? Se ela não é uma filha de Deus ainda, você vai ter um sogro complicado. E como ele é da família, um dia ele vai querer visitar a tua casa. E aí você vai ter problema. Então o conselho que eu dou para você, segura a tua onda, aguarda mais um pouquinho. Se for para ganhar ela para Jesus, ganhe ela sem ter relacionamento com ela, tá bom? E depois que ela estiver firme no Senhor, aí você pense depois em ter qualquer coisa com ela. Então espera em Deus aí, evangeliza ela, não seja um evangeguel, né? Porque tem cara que com esse papo furado, né? O cara não evangeliza ninguém na rua, mas para evangelizar a menina, olha, eu vou ganhar ela para Jesus. Esse papo é muito bonitinho, né? Mas não funciona. Eu vou ganhar, a alma dela é para Jesus, mas o corpo é para mim, né? Então segura a tua onda, meu filho, aí, um pouquinho, tá? Porque você ganha ela para Jesus de fato, sem querer nada com ela. Se você vê, depois que ela estiver firme no Senhor, e você vê que realmente é uma mulher que foi lavada e remida, transformada pelo poder de Deus, aí quem sabe futuramente vocês podem pensar no compromisso. Que Deus te abençoe e vamos à próxima pergunta. Apóstolo, é pecado beijar na boca, dar uns amassos na namorada? Tá na Bíblia? E o beijinho sensual no pescoço? E o beijinho no ombro? Pode ou não pode? Ok, essa pergunta é quente. Essa daí é a dúvida
de todo casal cristão, né, que querem agradar o coração de Deus. Então, assim, não tem nenhum termo na Bíblia dizendo assim: não beijeis para que não sejais beijados. Você não vai encontrar isso, não está na Bíblia, ok? Mas não é porque não está na Bíblia esse termo de proibição que a gente não possa usar o bom senso para estabelecer alguns princípios para que você conserve a sua santificação. Então é nesses princípios que eu quero me calcar aqui. Eu comecei esse programa dizendo uma coisa interessante naquele primeiro texto que a gente leu, e disse o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Tem outro texto lá em Provérbios, capítulo 6, do verso 27 em diante, que diz assim: pode alguém tomar fogo no seu seio, sem que os seus vestidos se queimem? É uma pergunta. Ou andará sobre as brasas, sem que se queimem os seus pés? Assim será o que entrar a uma mulher, não ficará inocente quem a tocar. Então, meu irmão, esse negócio aí de dizer, de achar que pode beijar, que pode agarrar, que pode amassar, é um negócio extremamente complicado. E tem uma coisa interessante na Bíblia. Quando a Bíblia fala, né, sobre enfrentar as forças do diabo, quando fala sobre encarar o diabo, a Bíblia diz resistir ao diabo, ao estímulo, ao enfrentamento. Né? Quando a questão é a capetada, é o inferno, resistir. Mas quando a Bíblia fala sobre natureza humana, natureza pecaminosa, natureza carnal do homem, aí, meu amigo, a ordem muda totalmente. O enfrentamento cai por terra, que não é para enfrentar não. Aí daquele que disse: rapaz, eu vou encarar essa mulher aqui, eu vou resistir a esse capeta, eu vou resistir aqui a essa mulher linda, eu vou resistir a esse avião. Meu filho, quando se trata da natureza humana, o conselho é outro, foge. A Bíblia diz, lá o apóstolo Paulo dizendo a Timóteo, 2 Timóteo 2:22, diz assim: foge das paixões da tua mocidade. Diz também: foge da prostituição. Outro texto diz o seguinte: foge da aparência do mal. Então, quando a questão é natureza humana, é carne, foge, foge e foge. José, o homem de Deus, quando levou um acocho na parede da mulher de Potifar, a senhorita Patifona, sabe o que ele fez? Ele deu no pé, meu filho, porque se ele fica, ele se arrebenta todo, ok? Então, aquele que está de pé, diz a Bíblia, cuide para que não caia. Eu quero dizer uma coisa aqui: a natureza humana nunca vai se converter, não tem jeito. Ela fica... Você já assistiu o filme do Morto Muito Louco? Ela tá ali, finge de morta, mas se tu tocar a música dela, a desgraçada se levanta de novo, e lá vem ela dançando na tua direção, porque ela não vai ser extinguida nunca. Só no céu é que essa carne velha aí vai se converter de verdade, porque ela vai ser transformada. Agora, talvez você esteja me assistindo, sua opinião é outra. Não, apóstolo, não concordo com o senhor, eu beijo, eu amasso, e não tem problema nenhum com isso, a gente não peca. A Bíblia diz que o que não pode é se prostituir, e a gente não se prostitui. Aí eu quero dar meu testemunho para finalizar essa questão aqui. Eu quando me converti, eu passei 1 ano e meio na igreja, depois de convertido, sem ter relação sexual, né? E nesse 1 ano e meio na igreja, eu orava de 4 a 5 horas todo dia, jejuava direto, lia a Bíblia direto. Mas eu vou falar uma coisa: eu era um homem santo, um jovem comprometido com Deus, cheio do Espírito Santo, mas meus hormônios nunca se converteram, sempre foram endemoniados. Meus hormônios nunca se converteram. Então, se você consegue beijar, consegue amassar, e você é o inexcitável, né? Você é o inexcitável. Eu quero lhe convidar aqui, meu irmão, por favor, eu preciso da sua ajuda. Minha igreja tem mais de 500 jovens solteiros, mais ou menos por aí. E essa galera é fogo na roupa. Essa galera passa a luta na carne e se esforça para se santificar. Se você consegue beijar, amassar e não se excitar, então faz o seguinte, meu filho: eu quero que você venha na minha igreja ungir meus jovens, para que eles recebam a unção do inexcitável que você tem.
E sobre a última questão que você perguntou, sobre se pode dar o beijinho e tal, beijinho no ombro, eu quero aqui tirar na brincadeira aqui, eu quero chamar aqui o cara que está por trás do bar, o Alisson, vem cá, Alisson, ó, falar uma coisa pra você, beijinho no ombro, só se for no ombro do seu irmão, ósculo santo, tá bom? Fora isso, não pode dar beijinho no ombro não, tá bom? Agora nós vamos passar para a próxima pergunta, a última pergunta agora. Apóstolo, e se eu me compromissar com um rapaz da igreja e ele começar a querer me agarrar e avançar o sinal, o que eu faço? Ok, aí a resposta está na Bíblia também, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 3 em diante, diz o seguinte: porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, seu corpo, em santidade e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Você conhece a Deus, você é diferente deles. Aí tem aqui para mim mata a pau essa parte aqui, versículo 6. Ninguém iluda ou defraude seu irmão. Olha lá, iludir e defraudar. Ninguém iluda ou defraude seu irmão, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas. A Bíblia diz que Deus vinga. Quem ilude e defraudar. O que é defraudar? É você tomar algo de alguém que não é seu por direito, que não é chegado o teu tempo ainda. Você está defraudando, você está fazendo algo que é ilegal, é uma defraudação, né? Porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação, porque quem rejeita isso, não rejeita o homem, mas sim a Deus que vos dá o seu Espírito Santo. Então, minha filha, minha orientação para você é: se esse cara não é capaz de te respeitar, se esse cara não é capaz de respeitar o compromisso que você tem com Deus, caia fora. Porque isso não é o homem de Deus para a sua vida não, isso é um chupa-cabra, né? Isso é um sugador de ovelha. Então, caia fora. Tem uma história bem interessante na Bíblia sobre Amnon e Tamar, sobre esse desejo compulsivo incontrolável. A Bíblia diz que Amnon adoeceu de tanto desejo, paixão pela sua meia-irmã Tamar. Ele ficou louco, o bicho ficou doidão, ficou cantando a música do Nunes Filho, né? Tô subindo pelas paredes. O cara ficou doido. A Bíblia diz que ele chegou até a adoecer, não comeu, ficou doente. E tramou um plano maligno, né? Para pegar a sua meia-irmã. Se fingiu de doente, o pai dele, Davi, mandou a irmã dele servir ele. E quando ela foi para lá, ele pegou, atacou a moça, forçou a moça a ter relação sexual com ele. E o pior de tudo, é aqui que acontece. É aqui que o diabo entra na jogada. Depois que ele teve o que queria e se empanturrou o seu apetite carnal, ele descobriu que aquilo não era amor coisa nenhuma. Ele descobriu que na verdade a aversão, a Bíblia diz que a aversão que ele teve com ela depois que ele caiu com ela foi muito maior do que a paixão que ele sentia. Ele não quis mais nem saber dela. Moça, deixa eu falar uma coisa pra você. Você tem que se dar valor, porque quanto mais a moça se valoriza, mais o camarada fica doido. Quanto mais a moça se valoriza, mais o camarada dá valor. Se a mulher não se dá valor, se o homem de Deus não se dá valor, quem é que vai te valorizar, minha filha? Me diz aí. Então você precisa se posicionar como uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo. Porque, e aí tem gente que diz o seguinte, eu já ouvi esse papo também bem interessante, né? A pessoa diz assim: mas se eu não provar antes, como é que eu vou saber se é bom? Como é que eu vou saber se o cara é bom lá do negócio? Como é que eu vou saber isso? Me diz uma coisa, meu filho, aonde é que tem curso para aprender a fazer sexo? Não existe isso. Esse papo furado que o cara tem que experimentar para aprender a fazer, senão teria curso de sexo aí. Isso aí tá no instinto da natureza. Ninguém é bobinho não, meu filho. O ser humano já nasce já sabendo fazer esse negócio,
E você vai treinar lá no seu casamento e você vai ser feliz se você fizer a coisa correta em nome de Jesus. E outra coisa, tem gente que coloca o sexo como o suprassumo dos prazeres. Ai, se não tiver sexo, o sexo é tudo. Ó, meu irmão, depois que você casar, sei que você está aí, ó, cantando a música da Aline Barros nesse momento, Remove a Minha Pedra, né? Mas depois que você casar, você vai ver que esse fogo todo aí, depois que casa, você vai ver que o casamento é muito mais do que isso, do que a vida a dois, é muito mais do que isso, não é só isso não. Então, não cai nessa ilusão não, de que isso aí é o suprassumo dos prazeres, porque tem coisas muito importantes também. E aí eu quero terminar falando isso, se valorize. Sabe por quê? Porque mulher fácil é igual Facebook, todo mundo tem na hora que quer, e aí depois curte, e ainda compartilha com os amigos. É igual roupa em liquidação. Todo mundo olha, todo mundo experimenta, todo mundo pega, mas ninguém levar para casa, porque apesar de ter o valor barato, não vale coisa nenhuma, tá bom? Então se dê valor em nome de Jesus. Para concluir, eu quero falar para você, jovem, tá? Para você que está me assistindo aí, ó. Eu sei que não é fácil. Ó, eu não vim aqui para dizer, ó, para vir com hipocrisia dizer é fácil e não sei o que e tal. Não, não é fácil. Não precisa ser fácil. Basta valer a pena. E vai valer a pena a sua espera. Você vai ser feliz. Quando eu me converti, eu passei 1 ano e 6 meses na igreja, me santificando, e eu vi a molecada da minha época se beijando, se amassando, caindo, e eu me mantive firme. E o que Deus fez na minha vida, não fez na vida de nenhum deles. Sabe por quê? Porque quanto maior a renúncia, maior vai ser a colheita e a bênção de Deus na tua vida. Vai valer a pena. Eu quero orar por você que está solteiro, que está esperando no Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por esse jovem, por essa moça que está me assistindo aí agora. Quero declarar a força do Senhor sobre a sua vida. Quero declarar que os seus impulsos serão controlados pelo Espírito Santo e que o domínio próprio estará sobre ele e que ele vai ter um casamento feliz e uma família abençoada. Eu declaro e profetizo na tua vida a bênção do Senhor em nome de Jesus. Amém. Então, muito obrigado por nos permitir falar com você. Eu espero que Deus tenha abençoado a sua vida. Eu quero aqui deixar os nossos contatos para você que de repente queira saber da nossa agenda, queira saber as nossas atividades. Você pode entrar em contato conosco pelo 3302 8016. Você também pode entrar em contato conosco pelo 9384 3487. Tá? E se de repente você sentiu o desejo de contribuir com o nosso ministério, você pode enviar a sua oferta para a agência 3733, conta corrente 10182, dígito 6, está no nome de Ministério Chama Evangelística, Banco Bradesco. Tá? Então, para finalizar, eu quero também convidar você, ó, em novembro nós vamos fazer uma caravana para Israel, pancada, bacana, né? E se você tiver vontade de conhecer a Terra Santa, serão 8 dias e 7 noites em Israel, um pacote sensacional, conhecendo os lugares sagrados. Você pode entrar em contato conosco pelo 9182 2182. Eu vou estar lá junto com você e vai ser uma caravana inesquecível. Que Deus te abençoe, um beijo no seu coração, até a semana que vem com mais uma palavra transformadora para a tua vida. Fica na paz. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos.